A mensagem de hoje, irmãos, ela é um pouco polêmica, aliás, um pouco não, ela é muito polêmica. E as pessoas que desejam colocar em prática a mensagem que eu irei transmitir, ela não consegue sem a ajuda do Espírito Santo de Deus. E como nós estamos nessa série de mensagens falando sobre o Espírito Santo, vai dar certinho, porque para colocar em prática essa mensagem, sem o Espírito Santo, você não consegue. E a mensagem fala a respeito da fidelidade nos dízimos. A Bíblia nós temos que ter um cuidado muito grande, irmãos. Se a pessoa não tiver um cuidado muito grande, ela vai para uma linha de ensinamento errado. Aí já imaginou, o cara pega uma Bíblia Sagrada, ele faz um curso de teologia, ele acha que no curso de teologia ele vai aprender muita coisa, não vai aprender quase nada. E aí ele acha, pronto, agora ele é um especialista da área, agora ele é um formador de opinião, ele agora pode ir para uma rede social, ele pode montar seu próprio canal, ele pode até fundar o próprio ministério dele, afinal de contas o que ele fala tem gente para ouvir. Aí ele acha que a quantidade de seguidores e o valor que cai na conta dele, ele tem aquilo até como confirmação de Deus, está vendo? Deus está confirmando, olha a quantidade de seguidores que eu estou tendo, olha como está multiplicando, olha como Deus está me abençoando financeiramente. Ele tem aquilo como confirmação de Deus. Irmãos, e quando a pessoa trilha um caminho que atrapalha a obra de Deus, pode ter certeza, Satanás bate palmas e vai presentear bastante. Por isso é necessário ter cuidado. Quando você receber vídeos que combatam o dízimo, pessoas falando, que dízimo é lei, dízimo não sei o quê. Cuidado para você não ir pelo caminho errado. Mas vamos para a mensagem. Daqui foi só uma pequena introdução. O Espírito Santo é uma presença divina que habita dentro de nós, oferecendo-nos orientação, discernimento e força para viver de acordo com as instruções bíblicas. No entanto, somos seres imperfeitos e sujeitos a fraquezas humanas. Muitas vezes, nossa carne deseja seguir seu próprio desejo e vontades, mesmo que vá contra o que está escrito nas Escrituras Sagradas. No entanto, é através da ação do Espírito Santo em nossas vidas que podemos encontrar o caminho correto a seguir. É Ele quem nos convence do pecado, nos mostra a verdade e nos encoraja a fazer escolhas que honram a Deus. O Espírito Santo nos convence a obedecer às orientações bíblicas, que inclui relacionamentos entre casais, pais e filhos, patrões e funcionários, e enfatiza a importância da fidelidade na área financeira, entre outras orientações que a Bíblia nos passa. Quando a orientação é sobre finanças, geralmente chega a parte de dízimo, e a rejeição ao dízimo é grande. Na verdade, é uma das armas que Satanás usa para fechar o coração das pessoas, para não se converterem ao Senhor Jesus. O inimigo sabe que muitos vivem apegados ao dinheiro, e alguns até traem e matam, vendem a alma para o diabo por causa dele. Essas pessoas gananciosas não conseguem compreender o mal que estão fazendo para si mesmas, seus familiares e sua própria nação. Provérbios capítulo de número 15, versículo 27, está escrito: quem é ganancioso perturba a sua própria família, mas quem odeia suborno viverá. Aqui começa falando o seguinte: quem é ganancioso perturba a própria família. Uma pessoa gananciosa, ela não consegue ser dizimista fiel. Não consegue. A pessoa, para ser dizimista fiel, ela precisa ser desprovida de ganância. E para a pessoa ser desprovida de ganância, ela precisa do Espírito Santo. Ela não consegue por mérito próprio. Se ela não tiver buscando o Espírito Santo, para o Espírito Santo estar fortalecendo ela não consegue. E a Bíblia fala que a pessoa gananciosa, ela perturba quem? A família. O que mais nós encontramos hoje, irmãos, são lares destruídos.
Lares. Não é só você ser dizimista. A sua esposa, o seu marido, os seus filhos também precisam ser. Porque a promessa, para se cumprir, tem regras. Então, quantos lares, irmãos, estão sendo desfeitos, estão com problemas? Nós estamos aqui vivendo no Brasil. O Brasil hoje, ele é considerado um país cristão. Por quê? Porque as pessoas acreditam em Jesus. Se você passar na rua e abordar qualquer pessoa e perguntar, você acredita em Jesus? Sim. É um país evangelizado, é um país cristão. E cada dia que passa a família é mais destruída, os jovens não querem nada, os filhos dos crentes nem se fala. Pior ainda, ou seja, uma rejeição para com Deus muito grande. E o que é que está acontecendo? Está faltando fidelidade. E quando eu falo fidelidade, não é só dízimo, mas dízimo também. Então, qual é a obrigação dos pais? Não é só ser dizimista, você tem que ensinar seu filho a ser dizimista. Você deu R$10 para o seu filho, é só R$10. Você tem que ensinar para ele que dele só é 9. R$1 não pertence a ele. Você deu R$5, você tem que ensinar para ele que 50 centavos não é dele. Porque quando você tem um lar, e ali pessoas não são fiéis, aquele lar não vai ser um lar de paz, irmãos. Vai ser um lar atribulado. Vai ser um lar de conflitos. Um lar de desavença. Um lar que às vezes a pessoa se sente melhor estar lá fora do que dentro de casa. Quantas pessoas preferem estar fora do que dentro de casa? Quantas pessoas pedem até para fazer hora extra no trabalho porque não quer voltar para casa? Porque aquele lar não é um lar harmonioso. Quando não tem a fidelidade naquele ambiente, o inimigo age. Digamos que você pega uma igreja como essa aqui. Vamos pegar um pedaço de carne de 5 quilos. Vamos deixar fora da geladeira 4 dias. Ele vai ficar o quê? Podre. Vamos colocar aqui em cima do altar. Aí agora entra um monte de crente aqui. Um mais ungido do que o outro. Um ora mais do que o outro. Todos cheios do Espírito Santo. Vamos começar a orar a Deus. O fedor vai sair? Não. Por quê? Porque tem que tirar o que está podre, para o fedor passar. Então, dentro da sua casa, como é que está? Bom, na minha casa tem alguém que, apesar de conhecer o Evangelho, mas não quer saber de ser fiel. Você tem que conscientizar essa pessoa. Porque ela ali dentro acaba sendo um espinho na carne. É como você tem o seu corpo, você põe um espinho nele. Você pode orar, jejuar, se consagrar. Enquanto você não tirar aquele espinho, vai ficar doendo, vai ficar inflamado, vai criar secreção. Até você tirar o espinho. Todo o seu corpo vai padecer por causa daquele espinho. Está vendo a importância do cristão ser fiel, ensinar os filhos a ser fiel, a serem fiéis? Quantas pessoas, irmãos, não estão entendendo isso? Estão tendo um lar perturbado, casamento perturbado. A cama não é um lugar de paz. A cama é um lugar de tortura. Brigas, desavença, a relação íntima não flui, não acontece, não dá certo. É só desavença, cada vez mais brigas, sabe? Virou aquela atmosfera infernal, aquele ambiente insuportável. Aí você vai para a vida financeira do crente, ele se recusa a ser fiel no dízimo. Quando era do mundo, gastava um absurdo com cachaça, com prostituição, com um monte de coisa errada, com cigarro, se converte, aceita Cristo como Salvador, vê um ensinamento de um desocupado falando que dízimo não é necessário, ele por ser ganancioso, ele puxa esse ensinamento para a vida dele, traz perturbação para toda a família. Nós encontramos hoje jovens, estou falando de crentes, meio problemáticos, com muita crise de ansiedade, jovens querendo se matar, jovens que não querem saber de Deus. Se você entrar dentro da intimidade do lar, você vai ver que ali tem alguma coisa errada. Ali tem alguma legalidade de Satanás para poder aquele lar estar daquele jeito. Continuando. O que é o dízimo? É a 10ª de tudo que ganhamos em forma de salários, presente, doações e juros. Dízimo quer dizer a 10ª. Você ganhou R$10, o dízimo é 1. Você ganhou R$1.000, o dízimo é 100. Você tem um valor lá no banco, todos os meses corre lá 3.000 de juros. Você tem que separar os 300, que é o dízimo. Tudo que vem até você,
você tem a obrigação de separar o dízimo. Você recebeu um presente, alguém te deu uma camisa. Você não vai perguntar para a pessoa quanto foi aquela camisa, correto? Mas você também é um ser inteligente, você tem noção. Você ali separa um valor como em forma de dízimo e entrega na obra do Senhor. Então, tudo que vem até você, você tem essa gratidão. Continuando. Quem foi o primeiro a entregar o dízimo? Abraão, ou Abrão. Quem entregou o dízimo ao rei e sacerdote Melquisedeque. Você encontra isso em Gênesis 14. Foi o primeiro a entregar o dízimo. Aí você encontra pessoas falando, o dízimo é da lei, não tem nada a ver com lei. A lei foi com Moisés e foi bem depois. Antes da lei, já tinha o dízimo. Não, o dízimo era da época da lei, para ser entregue no templo, para o sustento dos levitas, e papai vai um monte de informações. Procede. Também era utilizado na lei, também era utilizado no templo, mas não está preso na lei nem no templo. Já existia antes. Aí a pessoa tem um coração endurecido, aí ela vê um ensinamento desse e já aceita. Abraão devolveu o dízimo. O templo foi feito com Salomão. Tempos diferentes. Tem coisas da lei que não se aplica mais. Tem coisas da lei que se aplica. Eu posso até um domingo tirar um dia para fazer um estudo só sobre isso. O que se aplica da lei nos nossos dias e o que não se aplica mais na lei nos nossos dias. Mas tem coisas da lei que se aplica. Então nós encontramos o dízimo sendo entregue bem antes da lei. 3. Jesus fez alguma declaração sobre o dízimo? Sim. Em Mateus capítulo 23, versículo 23, e em Lucas capítulo 11, versículo 42, que diz, as duas partes falam a mesma coisa, tanto em Mateus 23 como em Lucas 11. Ai de vós, escribas, que dizimais a hortelã, a arruda e toda a hortaliça, e desprezai o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Tem tradução que pode ser diferente, mas é o mesmo significado. Aqui Cristo estava repreendendo os fariseus daquela época. Eles estavam sendo dizimistas, eles dizimavam de uma forma correta. Só que na hora de obedecer às demais regras dos ensinamentos, eles não seguiam. Aí Jesus vem e fala, chama eles de hipócrita. Não está chamando de hipócritas, não estava chamando eles de hipócrita, porque eles estavam sendo dizimistas, apesar de citar. Vocês dizimam corretamente, mas desprezam os demais. No final do versículo ele fala, importava fazer essas coisas. Continue sendo dizimista. E não deixar as outras, não é para desprezar o juízo, o amor, a misericórdia, a fé. Então, se nós trouxermos para os nossos dias, não é só ser dizimista, não é só ser dizimista, tem que aceitar Jesus, não é só ser dizimista, tem que se batizar, não é só ser dizimista, tem que cuidar da sua esposa, não é só ser dizimista, tem que cuidar do seu marido, não é só ser dizimista, tem que honrar pai e mãe, não é só ser dizimista, tem as demais coisas para obedecer. Então você encontra aqui Cristo sinalizando e ao mesmo tempo repreendendo, porque apesar de estarem fazendo uma coisa, estavam desprezando a outra. Talvez você tenha sido tenha sido um bom patrão, um bom funcionário, mas talvez você não tenha sido dizimista. Não é só ser um bom patrão, um bom funcionário. Não é só ser um bom marido, uma boa esposa. Não é só ser um bom filho, também tem que ser dizimista. Continuando. O que acontece quando uma pessoa não é fiel nos dízimos? A obra de Deus fica desprovida do valor que lhe foi destinado pelo Senhor. E a pessoa perde muito com a infidelidade. Para um pouquinho. A obra de Deus já começa perdendo. Quando você retém o seu dízimo, uma igreja pode estar sendo fechada. Pastor, mas meu dízimo é só R$60. Multiplica por 1000 pessoas que fazem como você.
multiplica por 10.000 pessoas que fazem como você. Quantas igrejas são fechadas por falta desses R$60? Meu dízimo é só R$10, multiplica por 1.000. 1.000 pessoas, assim como você, se negando a entregar R$10. Então, quando você não é fiel, não é só você que é só prejudicado, não é só sua família que é prejudicado, a sua nação também é prejudicada. Pessoas são prejudicadas. Como eu já citei aqui em outras ocasiões, uma igreja fecha por causa da falta desses R$10, multiplicado por 1.000. Aquele bairro, um casamento pode ser destruído por falta daquela igreja, uma pessoa pode não se converter por falta daquela igreja, um jovem pode ir para o mundo e para as drogas por falta daquela igreja. Quantos jovens não estão aqui por causa dessa igreja? E quantos desses jovens talvez estivessem no mundo, ou até mesmo morto, se não existisse essa igreja? E você acha que essa igreja existe com o quê? Ela é sustentada com o seu dízimo, com a sua oferta. Então, como é que eu vou me rebelar contra algo que traz benefícios, por causa de dureza de coração, por causa de ganância? Aqui, continuando a leitura, nós encontramos em Malaquias capítulo 3, versículo 8 e 9, um relato que chama a atenção. Está perguntando: roubará o homem a Deus? É feita uma pergunta: pode o ser humano roubar a Deus, que é dono de tudo? Talvez você fale: não, lógico que pode. Eu posso ser um homem milionário, eu posso deixar uma caneta aqui em cima desse púlpito. Se você se apropriar dessa caneta de uma forma ilícita, você roubou. Você agiu de uma forma errada, você furtou. Não é sua. Ah, mas eu sou um cara milionário, uma caneta não vale nada. Mas você se apropriou de uma forma ilícita. Quando você segura o dízimo, você está roubando a Deus. Mesmo ele sendo o dono do ouro e da prata, o dono de tudo, você está se apropriando de algo que não é seu. Aí é feita uma pergunta: roubará o homem a Deus? Aí Deus responde: todavia vós me roubais e dizeis. Aí pergunta, né? Em que te roubamos? Aí Deus responde: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Dízimo é a 10ª parte. Oferta alçada é aquilo que Deus toca no seu coração e você voluntariamente faz. Ponto. Aí continuando o versículo fala: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Aí quando vem para essa questão da maldição, aí você encontra pessoas falando: não, o dízimo não tem nada a ver, o dízimo é da época da lei. Aí os pastores começam a falar que vai vir maldição até vocês, para colocar medo em vocês. Aí até prega na Bíblia que Jesus levou a maldição. A pregação está certa, mas está distorcida. Jesus levou a maldição. Ele se fez maldito por nós. Só que nós temos que entender o que é necessário para que esse versículo se cumpra em nossas vidas. Senão a maldição vem sobre nós sim. E o que é maldição? Vamos continuar lendo. Qual é a maldição? Em Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 15, vemos as consequências da desobediência. São vários versículos que nos falam de tudo o que se passa com aquele que não é fiel ao Senhor. Deuteronômio 28, depois você lê com calma, do 15 ao 68. Eu só vou citar alguns pontos, para não ficar a leitura muito extensa. Será, porém, que, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidardes em cumprir todos os seus mandamentos e todos os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições, e te amaldiçoarão. Maldito serás tu na cidade, e maldito serás tu no campo, maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, maldito serás ao entrares, e maldito serás ao saíres. Aqui, você encontra uma vida de uma pessoa travada. Você conhece alguém assim, que nada da vida dela dá certo? Talvez até você fale: pastor, eu sou essa pessoa, nada da minha vida dá certo. Mas por que não dá certo, se você é filho da luz? Se o sol nasceu para todos, por que para alguns dá certo e para você não? Aqui fala: tu é maldito ao entrar, tu é maldito ao sair. Ou seja, a vida é travada.
Vai para uma porta de entrevista de emprego, tem tudo para dar certo, não dá. Sabe, sempre outras pessoas passando na frente. Mas o interessante é que esse mesmo Deuteronômio 28, quando você lê para aquelas pessoas que estão obedecendo, o discurso é o contrário. Bendito o fruto do teu ventre. O fruto do ventre são os filhos. E quando você não obedece a Deus, é o contrário, maldito o fruto do teu ventre. Quantos pais só têm desgosto dos filhos? Quantos filhos só levam um tempo em tirar as lágrimas dos olhos dos pais? Só é sofrimento, só é tristeza, só é desgosto. Quantos pais desejam dentro de si que os filhos não tivessem nascido, que um aborto espontâneo teria sido melhor? Porque aquele filho, aquela filha só traz desgosto, só traz sofrimento, só traz tortura. Agora, quando a pessoa obedece a Deus, e lembrando, não é só dízimo, as demais coisas, aí o discurso muda. Bendito o fruto do teu ventre, bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. Ou seja, onde tu for, tu vai com a bênção. Onde tu estiver, tu está com a bênção. Lembrando, não é só ser só dizimista, não. Tem as demais coisas para obedecer. Continuando. Mas Cristo não nos resgatou da maldição da lei? Como é que estão falando que vai vir uma maldição se eu não sou fiel? Se Cristo me resgatou da maldição da lei? É esse discurso que esses falsos pregadores levantados por Satanás, eles argumentam para levar as pessoas a acreditar que não tem consequência nenhuma a desobediência. A resposta é sim. Em Gálatas capítulo 3, versículo 13 está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas se, apesar de resgatados, formos infiéis, o resgate não terá efeito. É isso que as pessoas não entendem. A obra de Cristo tem poder na vida de quem aceita. E quem aceita não segue suas próprias regras. Quem aceita segue as regras de Deus. Senão o resgate de Cristo não vale nada para aquela pessoa. Continuando. Cristo já levou as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, os nossos pecados, e as sofreu por nós. Cristo já levou os pecados também. No entanto, pessoas estão indo para o inferno por causa do pecado, pois não aceitaram a obra da redenção individualmente. Ou seja, Cristo, assim como ele levou a maldição da lei, ele também levou o pecado. Então qualquer pessoa pode ser salva, porque Cristo levou o pecado sobre ele. Mas se eu não aceitar esse sacrifício, se eu não seguir a Cristo da forma certa, eu vou para o inferno. Mas Cristo não levou o pecado? Sim, mas não teve efeito na minha vida, porque aquilo se cumpre mediante uma regra. É como você ter um dinheiro no banco, você tem 100 mil reais no banco, é seu, e qual é a regra? Você vai com o cartão no caixa ou no banco, e a regra é você entregar o cartão e digitar a senha. Aí você leva o cartão e não digita a senha, é seu, mas não vai sair um centavo. Você vai morrer e aquele dinheiro vai ficar lá. Por quê? Porque você não tem a senha. Fica lá tentando, errou novamente, bloqueou. Mas não é seu? Sim, é seu. Mas você está tentando, você está fazendo a forma errada. Assim são as coisas de Deus, irmãos. Cristo levou a maldição, sim, para aquele que obedece. Você vai para Isaías 54, 17, fala: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Aí o final do versículo fala: esta é a herança dos servos do Senhor. É para todo mundo? Não, para quem é servo. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. É para todo mundo? Não, é para quem é servo. Aí a pessoa quer fazer tudo errado, não quer ter compromisso com Deus, aí vai ficar lá: toda ferramenta preparada contra mim não prosperará. E cada vez mais o diabo destruindo ela. Aí continua desobedecendo a Deus: toda língua que se levantar contra mim será confundida, destruída, aniquilada. E o diabo cada vez mais derrotando ela.
Porque o que vai blindar ela, o que vai proteger ela, é a obediência. Então, todas as promessas de Deus têm uma regra a cumprir. Continuando. Basta a pessoa ser dizimista para prosperar? Isso não é verdade. O desconhecimento das promessas de Deus em relação à prosperidade o desconhecimento das promessas de Deus em relação à prosperidade, uma má administração, fazem com que diversos cristãos vivam endividados. Então não é só ser dizimista. Quando você é dizimista, o mundo espiritual não tem acesso. Não tem como o inimigo agir na sua vida financeira. Só que tem gente que é pior do que o inimigo, não tem sabedoria nenhuma, gasta mais do que não sei o quê, está sempre endividado, tem que cortar cartão de crédito, tem que refazer as contas, tem que cortar de um lado, cortar do outro. Quando a Bíblia vem e fala que o devorador está preso, ou seja, o mundo espiritual, Satanás está preso, você está solto. Então você não tem que ficar diabo maldito, espírito maldito, demônio maldito. Você é fiel? Pastor, eu sou, acabou. Ele está preso. Não tem mais influência nenhuma nele na sua vida financeira, é só você agora. Agora cuidado também para não espiritualizar demais, né? Achar que o pneu do carro está careca é o demônio, né? Tem que trocar o pneu do carro, gastar lá 400, 600, 800 reais de pneu, demônio maldito. Bateria do carro tem validade. Demônio, sai dessa bateria, está com mais de um ano funcionando. Demônio, não, está perdendo tempo, irmãos. Agora as pessoas se endividam porque gastam mais. Elas estão sempre 2, 3 passos na frente do que elas ganham. Aí não é demônio, é elas, são elas, correção. Você tem que saber as promessas de Deus, você tem que se preparar. Se você quer prosperar, você tem que se preparar. Vou citar aqui um exemplo para você entender. Digamos que você quer ser um professor, tá bom. Você tem a graduação, aí pagam lá para você R$ 40 a hora. Você tem um mestrado, pagam R$ 60 a hora. Você tem um doutorado, paga R$ 80 a hora. Entendeu? Então assim, se você quer prosperar, você tem que se preparar. Na empresa que você está, quais são as pessoas que têm cargo de liderança? Quais são os requisitos daquela empresa para você assumir o papel de liderança? Um dos requisitos é falar mais de um idioma. Ok, então você tem que se preparar. Porque se você não se preparar, você vai continuar na mesma, o mesmo valor, a vida inteira, mesmo você sendo dizimista fiel. E aí você gasta de uma forma errada, sem sabedoria, mesmo sendo dizimista fiel, você vai passar a vida inteira ganhando a mesma coisa e endividado, vai morrer endividado, vai para o céu, porque você é fiel a Deus, não só no dízimo, mas em todos os requisitos, mas vai para o céu e fica as dívidas aqui. Então nós temos que entender que tem coisas que são espirituais e tem coisas que não são espirituais. Tem coisas que dependem de Deus e tem coisas que dependem de nós. Se você é dizimista fiel, eu posso assegurar sem medo, não tem demônio nenhum agindo na sua vida financeira, porque ele não tem legalidade. Mas tem gente que gasta excessivamente, não consegue, quer acompanhar o mundo, não consegue, quer acompanhar o padrão do mundo, não consegue. Entendeu? Está chegando Natal, quer porque quer fazer uma festa, não faça uma festa, compra um frango. Você já está no vermelho, aí quer lá fazer aquela festa, chama um monte de gente, aí gasta um dinheiro que não tem, entendeu? Aí quando termina, vai todo mundo embora, fica um monte de prato para limpar, faz aquela bagunça, foge todo mundo, fica só para você a casa para limpar, os pratos para limpar e as contas para pagar. Isso é falta de sabedoria. Agora, lógico, você está sobrando, não, você pode fazer uma festa, faz um banquete, faz o que você quiser, está sobrando, desfruta, mas o problema das pessoas é que elas estão sempre gastando.
Às vezes está endividado, está no vermelho, entendeu? Dá um problema na geladeira, não compra uma nova. Técnico que trabalha com geladeira também tem família para criar. Chama um técnico, o cara vai lá, troca uma pecinha, gastou R$ 200, aí o cara deu um probleminha na geladeira, já quer ir comprar uma geladeira de R$ 8.000, já está todo enrolado financeiramente. Ainda vai lá e compra mais R$ 8.000 numa geladeira. As pessoas sempre estão assim, irmãos, por isso que se endividam. Quando você é organizado, você pode ganhar um salário mínimo. Quando você é organizado, suas contas ficam sempre em dias. Você nunca está devendo nada para ninguém. Por quê? Porque tudo que você vai fazer, você faz dentro daquela realidade. Você não tem uma fé mental. Que fé mental? Ir de comprar sem dinheiro, né? Ainda usa a Bíblia, profeta Isaías, né? Ir de comprar sem dinheiro. Vai nessa, vai. Pega um texto, distorce, traz para a nossa interpretação do português e acha que Deus está mandando ir comprar as coisas fiadas. Continuando. Como costumo dar boas ofertas, preciso devolver o dízimo? Sim. O dízimo é a 10ª parte de tudo o que recebemos. A oferta é tudo aquilo que um coração que ama e serve a Deus dá com alegria. Ambos são para a manutenção da obra do Senhor. Alguns têm a seguinte dúvida: se alguém roubar o meu dízimo ou oferta e não for usada para a manutenção da obra de Deus. Muitas pessoas questionam isso, né? Eu nunca tive esse pensamento, irmãos. Nunca. Eu aceitei Cristo como Salvador em casa, eu passei a ser dizimista fiel. Eu não era membro de igreja nenhuma quando eu passei a ser dizimista fiel. Eu nunca me preocupei com esse negócio. Depois de um tempo, Deus começou a mostrar que eu tinha que estar em uma igreja ou que eu tinha que devolver o dízimo na igreja, que a forma como eu estava administrando estava errada, porque eu administrava o dízimo, porque eu não tinha igreja nenhuma. Então eu administrava do jeito que eu achava que tinha que ser. Então eu administrava em trabalho social, em obra social, e Deus me mostrou que eu estava errado, que eu não tinha o poder de administração, que o dízimo tinha que ser entregue na igreja, para a obra de Deus. Mas eu nunca fiquei com essa preocupação, mas será que o pastor vai fazer? Geralmente gente gananciosa, irmão, aqui tem esses pensamentos. Ou gente que é mais ou menos o seguinte: se eu estivesse no lugar do pastor, eu roubava, então eu não vou dar porque o pastor vai roubar. Então ela mede o pastor pelo caráter dela. Porque se ela sabe que o compromisso dela é com Deus, eu estou lá preocupado com o que é que o pastor vai fazer. E se eu estou entregando porque eu confio em Deus, será que Deus não está de olho no pastor? Será que Deus não tem controle da obra dele? Será que Deus não sabe tudo, até o que passa em nossos pensamentos? Então a pessoa gananciosa, geralmente, ela usa esse argumento: não, eu não dou porque o pastor vai roubar. Todo pastor tem carrão. Isso é mentira, irmãos. Agora nós temos que entender que tem muitos pastores que são empresários também, são bem-sucedidos, já entraram na obra de Deus desse jeito. Então ele tem um carrão, ele tem uma casona, não tem nada a ver com o dinheiro do povo não, ele trabalhou para aquilo, ele construiu um patrimônio para aquilo, ele é um empresário bem-sucedido. Ou você acha que todo pastor é só pastor? E tem pastor que ele tem um nível de conhecimento elevado, se ele quiser ele pode dar curso, ele pode fazer palestra, e a hora dele é muito bem paga também. E não significa que ele, para ter algo, ele está roubando alguém, não. Então tem que tirar essa ideia de Satanás na mentalidade, que achar que o pastor tem alguma coisa, ele está roubando. E se ele estiver roubando, pastor, ele vai prestar contas com Deus. A Bíblia fala a respeito do Judas. O acerto de conta um dia vai vir. Mas vamos lá. Se alguém roubar o meu dízimo ou oferta e não for usado para a manutenção da obra de Deus, bem, temos de crer que o Senhor Deus sabe o que faz, principalmente com os recursos dados para a sua casa. Certamente, Deus cobrará caro daquela pessoa que se apropriar do que pertence a Ele. Todos aqueles que roubarem do Senhor terão o mesmo fim de Judas Iscariotes, caso não se arrependam. Acabou. Então, eu vou separar o que é de Deus e vou entregar. E quando eu entendi
que eu tinha que entregar na igreja, foi onde eu comecei a entregar na obra de Deus. Quando eu me batizei, eu não era membro de igreja nenhuma. Então eu não fui formado, não fui levantado pelo um discurso de uma religião, pelo discurso de uma igreja, pelo discurso de um pastor. O Espírito Santo de Deus me levantou para a obra, e as etapas do alicerce foi tudo sem ser membro de igreja nenhuma. Aí depois de um tempo eu vi que eu precisava estar dentro de uma igreja, porque aquela forma como eu estava cultuando a Deus estava errada, que era o crente ilha. Eu busco Deus do meu jeito. Está cheio de crente assim, está tudo errado. Lugar de crente é congregando, é se reunindo. O congregar é necessário para a edificação do corpo. Crente, quando ele quer congregar sozinho, ele deixou de ser corpo. Você não é o corpo de Cristo. Eu não sou o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós, sozinho, você não passa de um gravetezinho de lenha fora do fogo. Você fora, sozinho, não passa de um dedo cortado, amputado. Então não tem esse negócio, eu vou seguir Deus só do meu jeito. Isso é para gente rebelde. Isso é para gente vazia do Espírito Santo. Isso é para gente que tem complexo. Isso é para gente que não gosta de gente e acha que ninguém presta porque também ela não presta. Então congregar é necessário. Aí Deus mostrou para mim, isso está errado. Você não pode conduzir a sua vida espiritual fora de um aprisco. Aí eu escolhi um ministério. Ministério A, não vou falar por questão de ética. Escolhi o ministério A, vou seguir a Deus nesse ministério. Aí quando eu pensei que não, estava na graça. Eu me batizei na graça, mas ainda não era membro da graça. Acabou. E aí eu falei, bom, então eu vou seguir na igreja da graça. E se for o propósito de Deus, que seja da graça para a glória. Mas o futuro pertence a Deus, não pertence ao homem. Então a pessoa, eu não tive um encontro com a religião. Então os ensinamentos que eu estou transmitindo aqui não tem nada a ver com doutrina de igreja, placa de igreja. Aí volto até a fazer uma pequena observação antes de voltar para a mensagem, questão do batismo, irmão. Nós temos que ter cuidado com as religiões. A Bíblia fala em Efésios, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Quando eu me batizei, como eu falei, eu não era membro de igreja nenhuma. Mas eu me batizei acreditando no Senhor Jesus, entregando e confiando nele, entregando a minha vida. O batismo que você faz consciente, ciente do que você está fazendo, ele é único. Nunca mais você precisa se batizar. Se algum dia você errar, pecar, se desviar, você se reconcilia, se batiza, mas não. Aí quando você vai num ministério, o ministério fala, não, seu batismo não é válido, aqui tem que ser assim, não sei o que, você já está se prendendo a uma doutrina de uma igreja, uma regra de uma igreja. Um exemplo, eu não tenho como fazer parte de um ministério que não aceita o meu batismo. Se falar, não, aqui para ser membro daqui tem que se batizar aqui, eu já não poderia ser membro desse local. Por quê? A não ser que na época que eu me batizei, eu não sabia o que eu estava fazendo. Aí realmente não é válido se eu não sabia o que estava fazendo. Mas se eu sabia o que estava fazendo, acabou. Poxa, eu não posso fazer parte desse ministério porque eu sei o que eu estava fazendo. Eu me batizei consciente. Eu sou bem-vindo aqui com o meu batismo? Não, não é. Então pronto, vou para outro lugar. Deus já não vai poder me usar ali. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Acabou. Mas vamos voltar aqui para a mensagem de Deus. Porque muitos que conhecem a palavra de Deus não são dizimistas. Quando uma pessoa não é dizimista, é porque ela não reconheceu ainda a soberania de Deus na sua vida. Ou seja, a pessoa crê mais na força do seu braço do que no poder de Deus. Por que a pessoa não consegue ser dizimista? Porque ela ainda não reconhece Deus na vida dela. Porque quem reconhece e vê o que Cristo fez por ela naquela cruz,
e ela entende que a fidelidade serve para o desenvolvimento da obra, meu irmão, e o cara analisa de onde Deus tirou a pessoa, ele não faz questão nenhuma em separar o dízimo. Agora, quando a pessoa crê na força do próprio braço, na sua intervenção de sabedoria própria, aí ela endurece o coração, não quer nem papo, não tem acordo. Finalizando, seja dizimista fiel, não permita mais que o diabo o engane. Ele tentará fazê-lo pensar que, nesse momento, você não tem condições. Dar o dízimo é um dos sinais de que você crê no Senhor. Feche os olhos, por favor. Pai, obrigado, meu Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Abençoe, meu Deus, todas essas pessoas que, sem exceção, sejam alcançadas por Ti. Abençoe poderosamente a todos. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. E você que crê, aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte, que Ele merece.